Olá pessoal, trouxe aqui mais uma resolução para vocês. E para que o vídeo não fique muito extenso, eu já fiz a resolução previamente e vou só comentá-la nessa exposição. Então, estou com o seguinte problema, algo que é a continuação dos dois vídeos que fiz anteriormente. Tem uma transformação linear e agora eu quero saber qual é a base da imagem dessa transformação. Então, esse meu exemplo aqui é uma transformação de R5 para R3 e a definição da transformação é bem gigantesca porque depende de todas as entradas. Eu estou com 5 coordenadas, x, y, z, s e t, e se você perceber, cada entrada a entrada é uma combinação linear de todas as coordenadas, sem deixar nenhuma de fora. Mas, beleza, como é apenas uma combinação linear dessas coordenadas, isso vai dar uma transformação linear. Então, eu já estou admitindo que isso é uma aplicação linear. E, de fato, como cada coordenada é apenas uma combinação linear das coordenadas iniciais do vetor, isso preserva a soma e a multiplicação por escalar, de modo que a transformação linear. Então, isso define um espaço vetorial, um subespaço de R3. Eu quero saber qual é a base para ela e, consequentemente, qual é a dimensão. Será que essa aplicação é sobrejetora? Será que a imagem é todo R3? E assim eu poderia pegar, por exemplo, a base canônica. Qualquer base serve, né? Inclusive a base canônica. Então, quando a gente quer conhecer uma base, o primeiro passo é caracterizar os vetores desse conjunto. Então, a gente já tem a caracterização, é exatamente essa expressão. A gente já tem a forma de cada entrada. Então, quando a gente tem isso, o primeiro passo é exibir um conjunto de geradores. Porque de um conjunto de geradores, a gente extrai uma base, bastando pegar subconjuntos ali desse conjunto gerador. Então, quando você tem a caracterização do vetor, basta separar as variáveis para ver que vetores foram combinados para se chegar a essa expressão. Então, como aparecem todas as coordenadas, consequentemente eu vou ter 5 vetores. Então, foi isso que eu fiz inicialmente, ó, separando as variáveis. Eu peguei toda a expressão da imagem e separei uma a uma. Eu olhei em cada entrada como é que o x aparece. Só aparece uma vez na primeira, 2 vezes na segunda coordenada e uma vez na terceira. E assim sucessivamente. Eu observei o y lá. Aqui tem 2y, na segunda coordenada 5y e na terceira 4y. Então eu construo assim um vetor que só depende de y. Aí agora eu olho em cada coordenada como é que está o valor z. Eu vejo que tem uma vez só aqui na primeira, 4 vezes na segunda, 5 vezes na terceira, e assim construo esse vetor. Agora, para a variável s, tem menos 3s aqui, menos 5s na segunda, menos s na terceira, então eu construo esse vetor. E no final, 4t, 5t, menos 2t, então isso dá esse vetor que depende só de t. Então, como vimos, como cada variável apareceu em todas as coordenadas, eu tenho 5 vetores que foram somados. Agora, eu percebo que cada um deles só depende de uma variável, né? Então, eu posso colocar esses valores reais, que são quaisquer, em evidência, exibindo assim quais foram os vetores fixados que foram usados para ser multiplicado por quaisquer números reais, resultando no vetor que caracteriza a imagem da transformação dada. Então, eu cheguei a esse conjunto. Vetor 1, 2, 1, 2, 5, 4, 1, 4, 5, menos 3, menos 5, menos 1, 4, 5, menos 2. Como já esperava antes. 5 vetores. Então, isso é um conjunto gerador, porque eu mostrei que qualquer elemento da imagem é uma combinação linear desses vetores.
Mas isso vai a uma base? Com certeza não. E por que eu já posso afirmar com toda a certeza? Porque isso é um subconjunto de R3. R3 pode ter 5 vetores ali? A resposta é não. A dimensão do espaço limita a quantidade de vetores LI que eu posso ter. Então, um conjunto LI em R3 tem no máximo 3 vetores. Então, qualquer conjunto com mais de 3 vetores é, consequentemente, LD. Alguém aí é combinação linear dos outros. Então, no máximo, eu só posso pegar 3 desses vetores. 2 com certeza tem que cair. Ou até mais, porque não é garantido que a dimensão já é 3. Né? Pode ser que 4 desses sejam combinação linear de um só, o que é improvável porque eu já estou vendo que eles não seguem um padrão. Vai ter pelo menos 2 nisso. Agora, se vai atingir o máximo 3, já também não é garantia, a gente tem que testar. Então, eu vou começar pegando esses dois. Esses dois são ali. Quando você olha só para 2 vetores, um conjunto ali com 2 vetores é aquele em que um não é múltiplo do outro. Então, observe que o primeiro vetor, esse, tem uma característica bem específica. A primeira e a terceira coordenadas são iguais. Característica que eu não tenho aqui, né? Então, não podem estar no mesmo subespaço. Então, são LI esses dois. Então, no mínimo 2 eu sei que a imagem tem. Agora, eu vou ver se eu posso adicionar esse. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou verificar se eles são LI. Para isso, eu posso construir uma matriz cujas colunas são as coordenadas desses vetores e calcular o determinante. Isso significa que eu estou vendo se aquele sistema homogêneo em que eu pego a combinação linear dando zero, cada equação vai ter exatamente esses escalares, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 1, 4, 5. Vai ser exatamente com esses escalares. Se esse determinante for zero, quer dizer que só admite a solução trivial, que é justamente a condição de ser linearmente independente. Então, em resumo, se você quer saber se 3 vetores são LIs em R3, então você escreve uma matriz cuja coluna são os vetores e calcula o determinante. Se der zero, é porque é LD. Se der diferente de zero, é porque é LI. Aí eu fiz exatamente isso. Ó. Coloquei aqui 1, 2, 1, ó, que é o nosso primeiro vetor, depois 2, 5, 4, depois 1, 4, 5. Aí estou usando aquela técnica de cálculo determinante que a gente repete as duas primeiras colunas e faz os produtos das diagonais principais, assim, menos o das diagonais secundárias. Só que quando eu fiz isso, o resultado deu zero. Isso significa que esse daqui, 1, 2, 1, 4, 5, já é combinação linear dos anteriores. Então, não forma um conjunto ali. Então, o que eu faço? Testo se com o próximo dá certo. Então, eu apaguei a última coluna, troquei pelo próximo vetor, que é menos 3, menos 5, menos 1, e calculei o determinante. E encontrei que deu zero também. Então, esse vetor já é a combinação linear dos outros dois que eu tinha de início. Então, só falta testar para o último. E eu apaguei novamente a última linha, agora substituí pelo último vetor, que é de coordenadas 4, 5, menos 2. Calculei o determinante e deu zero. Ou seja, daquele nosso conjunto inicial, todos esses aqui já estão contidos no gerado por esses dois. Então, quer dizer que só os dois é suficiente para gerar todos esses elementos. E, portanto, vão formar uma base para a imagem. Isso quer dizer que a dimensão da imagem é 2. Então, é só isso que o problema pede. Mas se pedisse para encontrar um núcleo, pelo teorema do núcleo da imagem, eu já sei qual é a dimensão. Né? 5 tem que ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, que é 2. Então, isso vai implicar que a dimensão do núcleo tem que ser 3. Ou seja, tem que ter 3 vetores no núcleo. 3 vetores ali no núcleo.